Boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Estamos de volta com nossos estudos semanais. Hoje, dando continuidade, então, à nossa exposição do Evangelho de Mateus. E o propósito da aula de hoje é nós examinarmos o capítulo 22. Nós temos 4 temas bastante interessantes dentro desse capítulo. É a terceira parte do estudo do ministério de Jesus em Jerusalém. Há 2 aulas atrás, nós iniciamos a narrativa de Mateus, em que o evangelista narra o início do ministério de Jesus em Jerusalém, já se aproximando do seu final de carreira. E aí, então, hoje nós damos continuidade na terceira parte desse estudo. Na semana que vem, a gente vai examinar o capítulo 23, que é um capítulo super quente, bem acalorado, que é o principal embate de Jesus contra os fariseus, os saduceus, é a sequência dos ais, dos hipócritas. Então, hoje a gente vai começar devagarzinho, mas semana que vem vai ser bem acalorado aí o capítulo 23. E depois, fica ligado, porque a gente vai ter a sequência sobre a escatologia do Evangelho de Mateus. Então, a gente vai falar de Daniel, vai falar de Ezequiel, vai falar de Tessalonicenses, Apocalipse, escatologia, tempo do fim. Prepara sua mente, porque a gente vai enlouquecer junto a partir do capítulo 24. Amém? Mas hoje, por enquanto, estamos no 22 ainda, né? E vamos sossegar, vamos cair no 22. Então, vamos orar para a gente iniciar, então, nossa aula, pedindo, invocando a presença de Deus e auxílio do Espírito Santo em nosso meio. Pai querido, nós queremos te louvar e te bendizer por tua graça e misericórdia sobre nós. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para fazer exposição e uso de tua palavra. Nos ajuda a entendermos o propósito das tuas escrituras e a cumprirmos e a praticarmos o que o Senhor nos deixou. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos lá, galera. Capítulo de número 22. A gente vai ter hoje uma exposição intercalada, né? Eu convidei o Ebert para estar fazendo comigo hoje essa divisão do capítulo 22, então a gente vai intercalar temas, né? O Ebert ele vai iniciar com a parábola do banquete de casamento, né? Fazendo a exposição desse texto, e aí depois eu vou dar uma continuidade ali no intermediário meados do capítulo, e depois ele regressa com a fala dele para falando sobre os mandamentos de Deus, tá? Então, só para a gente contextualizar o capítulo 22. O capítulo 22 ele não é isolado, ele faz parte da narrativa que começa lá no capítulo 21, com o evangelho de Jesus em Jerusalém, tá? No capítulo 19, Jesus deixa a Galileia. No capítulo 20, né, ele está ali a caminho de Jerusalém. E no capítulo 21, ele ingressa em Jerusalém, iniciando seu ministério ali com sua entrada triunfal. Então, esse ministério de Jesus em Jerusalém, ele é particularmente focado no templo. Jesus está ali pregando sempre no pátio do templo, no pátio das mulheres. E aí, vamos só contextualizar e para a gente entender onde é que a gente está, né, no pátio das mulheres. Vou trazer vocês de volta aqui para nossa maquete aqui de Jerusalém. Tá? Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo o que eu vejo? Sim ou não? Sim. Sim? Obrigado aí. Sim, Então, nós sim. estamos aqui, nós estamos no Pátio das Mulheres. Esse é o lugar em que Jesus vai realizar os seus ensinos, suas pregações, suas exortações. É aqui, né? É o Pátio das Mulheres. Já é parte do templo, né? Quando a Bíblia fala que ele entrou no templo, já é essa área. Aqui atrás nós temos a entrada, né? Lá fora é o Pátio dos Gentios, onde ficavam as pessoas que não eram judeus, podiam ficar até no pátio exterior, mas passar por essa porta aqui que vocês estão vendo, só quem era judeu, tá? Seja homem ou seja mulher. Era conhecido como o Pátio das Mulheres, porque as mulheres podiam frequentar esse espaço. A partir do outro segmento, somente homens poderiam entrar quando fizessem as suas ofertas, os seus sacrifícios. Então, é aqui nessa área, nesse espaço gigantesco, né, em que Jesus ele está realizando esse seu ministério de ensino, de pregação. Ele está falando aqui, por essa área, ok? Então, ó, tendo em vista, né, essa paisagem linda, né, era de costume, os mestres tinham de costume ficar nas laterais,
né? Então, onde vocês estão vendo essas colunas aqui, eram onde provavelmente Jesus ficava com seus discípulos, ou próximo à escadaria, onde a multidão ali ouvia o coro dos levitas que cantavam e ofereciam louvores a Deus. Amém? Bom, então, só para a gente contextualizar e ter essa imagem aí da Jerusalém, de onde Jesus está exercendo o seu ministério. Bom, partindo então para a exposição, passo a palavra para o Ebert. Nos primeiros minutos, ele vai fazer a exposição do versículo 1 até o 14, com a parábola do banquete de casamento. Boa noite, gente. Desejo que Deus abençoe a todos. Tá todo mundo me ouvindo? Perfeito, gente. Olha só. Que Deus abençoe novamente a todos, como eu disse. Como o Rogério disse, Jesus ainda estava no templo, ok? Enquanto ele pronunciava tudo isso aqui. Provavelmente, nós vamos ver do versículo 46 para o capítulo 22, esse númerozão aí, né, do capítulo 22, meio que cortando a narrativa como se fossem momentos diferentes. Mas isso foi realizado pelos tradutores da Bíblia, que colocaram compartições nela para ficar mais organizado. Mas a narrativa aqui é única na sua escrita original. Então, por isso segue-se, ok? Vamos lembrar que Jesus está no templo, mas muitos fariseus estão indo contra Jesus, a debater contra suas ideias, contra os seus posicionamentos, e, obviamente, o intuito de todas essas objeções é fazer ele errar em algum pontinho, por menor ou maior que seja. Vamos lembrar que lá quando Jesus foi julgado, eles não tinham nada que acusar em Jesus. Precisaram, então, encontrar mentiras e pagar falsas testemunhas para o acusar. Se eles conseguissem pelo menos um errinho de Jesus aqui, todo o ministério de Jesus seria, vamos dizer assim, condenado por eles. E eles, vamos dizer assim, teriam um tipo de razão para condená-lo dentro daquilo que eles estavam falando. Mas Jesus, como nós sabemos, se sai bem, perfeitamente bem, em todos esses momentos. Como o Rogério bem disse, eles estavam falando com os fariseus e dando parábolas e respostas muito acaloradas para os fariseus que estavam interrogando. E o verso 1 que nós leremos agora até o verso 15 é também sobre isso. Peço que você pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco aqui. Verso 1. E respondendo Jesus, ou seja, novamente respondendo. Novamente lhes falou em parábolas. O céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e os meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos. Um para a sua fazenda, outro para o seu negócio, e outros tomaram os seus servos, os afrontaram e mataram. Era muito comum, qualquer tipo de festa que ocorrer, queridos, haver convidados. E quando o assunto é a festa de um rei, isso aí era ainda mais corriqueiro. Realmente, o aviso da festa, no caso aqui é um casamento, era feito com antecedência. E o interessante que nós vemos aqui que esse aviso aqui foi feito 2 vezes. O primeiro aviso foi feito com uma antecedência maior, mas o segundo aviso foi feito no dia que estava tudo preparado. No dia que estava tudo preparado. O primeiro aviso que o rei enviou seus servos para falarem, aqueles que foram convidados rejeitaram. Como vocês podem ler aqui no verso 4. Aliás, no verso 2 e 3. E o segundo aviso, ele foi encarado de uma forma mais agressiva. Eles não apenas rejeitaram o grande chamado do rei, como também, como nós lemos aqui no verso 5,
fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para os seus negócios, e outros tomaram os seus servos e os afrontaram e mataram. Esse chamado do rei aqui é muito honroso. Por quê? Porque o rei não apenas convidava, mas ele proporcionava todos os tipos de vestimentas e preparativos para que os convidados da festa estivessem lá. Ele proporcionava a roupagem, proporcionava talvez a locomoção também. Era realmente muita honra receber uma chamada assim. Então, nós vemos o tipo de afronta, o tamanho da afronta que foi essa negação. Verso 7, queridos. Mas ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide, pois, as estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, se juntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele lhe disse: amigo, como entrastes aqui não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Ok, a festa vai estar vazia de convidados? A resposta é não. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a festa vai acontecer com os convidados que foram convidados ou sem eles. A festa vai ocorrer. Se eles rejeitaram, o texto diz que o rei enviou exércitos para destruírem, mas a festa vai continuar ocorrendo. E esses homens que rejeitaram o grande convite, rejeitaram, né? Ok? E foram destruídos pelos exércitos, como nós acabamos de ler. Mas, queridos, estava tudo pronto, ok? O que o rei decide fazer? Ok, contextualizando aqui, né? Como se eu estivesse agora falando as palavras do rei. Eu preparei tudo. Aqueles que eu convidei, que achei que eram dignos, não eram. E agora rejeitaram, não tem ninguém. Mas tem outros que eu não convidei. Então ele envia todos os seus servos, né? Para convidar todos aqueles que eles vissem nas ruas. E assim fez. E o interessante é que todos que foram convidados, o texto diz que foram à festa. Aqueles que foram considerados indignos de serem convidados pela primeira vez, agora convidados, foram. E o interessante é que mesmo o rei dando vestimentas necessárias para se estar na grande festa das bodas, teve um homem ali que não honrou o rei e decidiu ir pela sua própria conta. E fazendo isso, obviamente, o rei notou ele. Nós lemos no verso 17: amigo, como você entrou aqui não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. É claro que isso tem que acontecer. Isso é uma completa desonra ao presente magnífico do rei. É como se eu quisesse entrar numa coisa sem a completa dependência daquele que me convida. Eu vou entrar de penetra, eu vou entrar não entrando da forma como me é pedida, mas do meu jeito, de qualquer jeito, e isso não é aceito pelo rei. E o rei diz o quê? Verso 18. Quer dizer, desculpe, verso 13. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos, levai-os embora e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aquele que não estava vestido com a roupagem perfeita que o rei enviou foi descartado. E, queridos, geralmente a gente tenta sempre, né, encontrar muitos pontos dentro das parábolas, mas nós precisamos, pelo menos por enquanto, parar um pouquinho e perceber por que Jesus disse essa parábola e para quê. Qual é o intuito dele de falar uma história para explicar alguma coisa? Jesus estava querendo ilustrar a grande situação que estava acontecendo naquele exato momento. Qual situação, irmão? Os judeus estavam rejeitando o Messias. O Messias agora está sendo rejeitado, ele está mostrando as suas maravilhas, ele está no templo, vamos lembrar disso.
Aqui no texto do capítulo 21, mostra que ele realizou sinais maravilhosos, milagres sensacionais. Então, no capítulo 10, se eu não me engano, de João, do evangelista João, que escreveu o evangelho também, relata que Jesus mostra que as obras que eu faço mostram que eu vim do Pai. Então, é notório, mesmo se eles não acreditassem nas palavras, as ações mostrariam outra coisa. Porque ninguém pode fazer as obras que Cristo fez se não vier de Deus, não é? Então é impossível. Os judeus estavam rejeitando Cristo, então Jesus mostra na parábola: vocês estão rejeitando. Vai acontecer exatamente isso com vocês. Aqueles que rejeitam, a honra que é dada a vocês vai ser dada a outro. Nós entendemos pelo Novo Testamento que Jesus está dizendo que realmente a salvação vem dos judeus, né? Jesus é descendente de Davi, Jesus é descendente, ele está na linha genealógica dos judeus. Então a salvação, de certa forma, vem dos judeus. Mas, sendo que os judeus rejeitaram essa grande salvação, todos quantos agora não são judeus e recebem essa salvação como se realmente o Cristo tivesse vindo para eles, né? Como se tivesse vindo para eles, eles são recebidos com alegria, da mesma honra, como se fossem judeus para toda a vida. Isso é sensacional. Vamos agora, depois de saber o intuito da parábola de Jesus, atentarmos para uma ou duas coisinhas dentro dessa parábola que são sensacionais. A primeira é que aqueles que recebem o convite do rei e enchem né, o salão dos convidados, esses aqui são gentios, ok? São pessoas que receberam, mesmo indignas, receberam o grande convite de estar ali. E o interessante é que a roupa que era necessária para estar dentro da festa foi muito necessária. Por que eu estou dando ênfase? Porque o texto, porque Mateus, o evangelista Mateus, o Mateus aqui, diz isso. Ele quer enfatizar que adentrar, querer ir para o céu, querer ir até Deus, a chegar-se ao Senhor, de outra forma, a não ser pela forma que ele mesmo estipulou, é completa perda de tempo. Completa perda de tempo. Tem muitas pessoas que vão considerar o que eu vou falar agora uma tremenda heresia. E as pessoas realmente podem escandalizar se quiserem. Mas sem Cristo, Deus para as pessoas não vai servir de absolutamente nada. Isso é verdade. Cristo liga as pessoas a Deus. Ele é o grande mediador que torna possível o acesso do homem comum ao Senhor Criador de todo o universo. É impossível achegar-se ao grande rei sem a roupa da justiça perfeita de Cristo. É isso que a parábola está dizendo. Todos aqueles que querem entrar na grande festa ou no grande céu, sem a grande roupa, o grande mérito suficiente de Cristo, são, como o texto diz, amarrados, jogados fora. Não entrará na grande festa, na grande boda, na grande salvação, né? A não ser pelos méritos de Cristo, pela pessoa de Cristo. E para passar a palavra para o Rogério, é bom enfatizar que Jesus Cristo está colocando toda a atenção sobre si nesse momento. Isso aqui é uma grande declaração da rejeição messiânica. É uma grande declaração. Jesus está nos seus últimos dias de vida aqui. Quem diria que em cerca de uma semana Jesus salvaria o planeta, a humanidade em todas as eras? Eles estão rejeitando aqui de forma tão pública possível. E Jesus está mais uma vez dizendo: quem não vem por mim, não vai por mais lugar nenhum. E eu agora, Rogério, finalizo a minha fala recitando uma frase de um grande servo de Deus, de um homem de Deus. Eu só esqueci o nome dele, mas, caramba, muito bom mesmo. Ele falou o seguinte: existem milhões de caminhos para ir até Deus, mas só um
não fará você ir a Deus como juízo, né? Como julgador, como juiz, que é Jesus Cristo, que fará você ir até Deus como pai, como amigo, como querido, como pessoa que vai te receber e não vai te lançar para o inferno. Então, finalizo aqui o sentido da parábola. Amém, obrigado. Meu antigo pastor costumava dizer que todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos levam do jeito agradável, né? De uma forma ou de outra, todos os homens vão estar diante de Deus em determinado momento. Mas uns para ser julgados, outros para serem bem recebidos como convidados de um casamento, como você acabou de expor aí na parábola. Bom, vamos dar continuidade agora com uma questão. Vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro um pouquinho. Vamos falar de dinheiro. Quem gosta de dinheiro? Vou falar que nem o Silvio Santos agora. Quem quer dinheiro? Então, vamos lá. Vamos falar de dinheiro um pouco. Quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 12 de Marcos, nós tratamos sobre essas questões, com a perspectiva de Marcos. Vamos lembrar que Marcos está escrevendo para um público romano, né, um público gentil, então a perspectiva dele é outra, né? Marcos tem uma perspectiva diferente. A perspectiva de Mateus agora é uma perspectiva judaica, é uma perspectiva voltada para o público judeu, para aqueles que estão ali compatriotas, estão ali aprendendo sobre Cristo. O que a gente vai ver agora é um embate, né, entre Jesus e dois grupos predominantes, dois grupos poderosos na sociedade judaica do primeiro século, os fariseus e os herodianos, que tentam enquadrar Jesus numa espécie de armadilha para que Jesus pudesse ser condenado como sedição. Vamos entender antes, para a gente recapitular, que o contexto na Judéia romana, no período de Cristo, é um contexto, é um barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. Aproximadamente ali, alguns anos antes ou depois do nascimento de Cristo, isso é muito incerto, os historiadores não concordam, né? Quando aproximadamente ocorreu a revolta de Judas o Galileu, que foi uma revolta na Galileia contra a dominação romana, por causa das taxas e dos impostos excessivos que eram cobrados pela administração romana, representada pelos Herodes, pelo rei Herodes na Galileia, que através dos publicanos, a gente já estudou tudo isso no curso sobre período intertestamentário, mas só para a gente recapitular, oprimia a Judéia com taxas de impostos abusivos. Então, a população mais pobre da Judéia, a classe média baixa e a classe baixa, eram totalmente contrárias à dominação romana, à tributação, até porque existiam 3 tributações na Judéia romana. O primeiro era os tributos a César, aqueles que eram colhidos pelos publicanos e iam diretos para Roma. O segundo eram os tributos de Herodes. Então, você que morava na Galileia, por exemplo, tinha que pagar imposto para Roma, imposto para Herodes, e o terceiro que tinha o dízimo para o templo. O imposto para o templo, né, também conhecido como dízimo. Aliás, tinha o dízimo e tinha o imposto do templo também, que passou a ser cobrado. Então, se a gente pensar, eram muitas taxas. Se a gente acha que a gente paga imposto hoje no Brasil, a população da Judéia pagava muito imposto também. E ao contrário de nós, né, que muitas das vezes nos acovardamos com muitas coisas, não que eu esteja aqui querendo uma revolução, rebelião no Brasil, né? Vou sondar minhas palavras aqui para o pessoal não achar que eu estou pregando aqui é uma revolta armada. Mas não. A Judéia, a população mais baixa, né? Eles eram acaloradíssimos, né? E eles eram constantemente oprimidos. Vamos lembrar que um dos discípulos de Jesus, que não por coincidência é o autor do Evangelho, era um advogado do diabo. Né? O que é um advogado do diabo? É quando o diabo não está, ele manda o advogado fazer o trabalho. Ou seja, Mateus era um publicano, era um judeu que trabalhava para Roma, para oprimir o seu próprio povo, cobrando imposto para Roma. Né? Então, veja só, judeu está falando aqui, Mateus está falando do que ele mesmo fazia, que ele mesmo praticava. Então, ele era um desses aliados, né? Ele era um nativo aliado de Roma que oprimia seu próprio povo. E dentro disso vai surgir grupos, né, na sociedade judaica, revolucionários, como os zelotes, e mais na frente, lá na década de 50, 60, vai surgir os sicários.
né, que eram conhecidos como homens do punhal. E o que nós vamos ter? Que os zelotes, né, inclusive um discípulo de Jesus era zelote. É incrível que Jesus ele arruma discípulo de tudo que é grupo. Tinha discípulo publicano, discípulo zelote, discípulo pescador, discípulo agricultor, tinha discípulo de classe média alta, como Judas, né? Judas alguns historiadores afirmam que trabalhava na corte de Herodes antes de ser discípulo de Jesus. Então você vê que Jesus ele chama a todos das várias esferas, né? Inclusive, né? Tratando agora do público feminino, Jesus tinha discípula ex-prostituta, eu não estou falando de Maria Madalena, estou falando de outras ex-prostitutas que seguiam Jesus, né? Então, assim, Jesus ele chama de todas as áreas, mas todas essas pessoas devem abrir mão de suas ideologias, de seus pensamentos, de seus ideais, e se curvar ao ideal do Messias, de que o reino dele não era desse mundo, de que nós vivemos aqui como cidadãos que devemos cumprir a lei, e que não podemos colocar nossos ideais políticos, ideológicos, filosóficos acima do reino de Deus. Quando Simão se tornou discípulo de Jesus, ele deixou de ser zelote, um ideal revolucionário, luta armada, o poder do povo, é isso mesmo, né? Só faltou fazer o sinalzinho do L, né? E ele abandonou aquilo. Mateus abandonou o ofício de publicano, né? Judas, a certo ponto, abandonou o serviço no palácio de Herodes, mas não de coração. Aquilo estava dentro dele ainda. A paixão pela riqueza, o desejo pelo dinheiro, ainda ardia no coração de Judas. Tanto é que ele nunca se converteu de fato. Mais tarde ele vai trocar Jesus por sua própria ideologia. E qual era a ideologia de Judas? Dinheiro, a riqueza. Então, o que a gente vai ver aqui agora são dois grupos, fariseus e herodianos, muito influentes e poderosos, se unindo porque eles eram rivais para pegar Jesus em uma armadilha. Essas facções políticos religiosas na sociedade judaica eram rivais. Fariseus, saduceus, essênios, zelotes e herodianos. O menos popular dentre eles eram os herodianos, porque, como o nome já dizia, eles defendiam o quê? A dinastia dos Herodes. Eles defenderiam que os Herodes eram reis legítimos, que Herodes tinha que reinar. E vamos lembrar que, nesta época aqui que nós estamos, Herodes já não é mais rei na Judéia. Vamos lembrar que Arquelau, que foi aquele filho doidão de Herodes o Grande, que reinou só 2 anos na Judéia, ele foi deposto, foi exilado, e a partir dali Roma passou a administrar a Judéia através de quem? De um procurador, um prefector, né? E quem era o prefector durante o ministério de Jesus? Estão desligados os microfones. Procurador romano Pôncio Pilatos. Exatamente. Era o prefector que substituiu Herodes na Judéia. O que os herodianos pregavam? Não, nós não queremos um prefector, não queremos um procurador romano. Quem tem que reinar na Judéia é a dinastia herodiana. Então, era isso que os herodianos defendiam, a presença dos Herodes na Judéia como rei. Herodes Antipas, que é o adúltero, ele é rei na Galileia, lá em cima, mas não na Judéia. Os fariseus é aquele grupo que é do povão, influenciador do povo. Eles são de classe média alta, estão ali no sacerdócio, mas são o grupo mais próximo do povo, porque o povo aprendia e bebia da filosofia e dos ensinos farisaicos. Os fariseus eram nacionalistas, eles eram contra a presença e a dominação romana. Eles não pegavam em armas contra isso, eles não lutavam contra isso, mas eles eram contra. Diferente dos herodianos, que apoiavam a dominação romana na Judéia. Por quê? A dinastia herodiana dependia da dominação romana para eles se manterem no poder na Judéia. Então, veja que eles são dois grupos diversos. É Palmeiras e Corinthians. Mas, para ferrar com Jesus, eles se unem. A paz. As torcidas organizadas se unem agora para pegar Jesus em uma armadilha, para que ele pudesse ser condenado. Como eles não conseguiam pegar Jesus dentro da lei, eles agora vão querer pegar Jesus dentro da lei romana. Acusar Jesus de uma sedição
porque como a Judéia era um lugar muito propício disso acontecer, era o que eles queriam que acontecesse com Jesus. Então, o que eles armaram para Jesus, então, cair nessa armadilha? Versículo 15 do capítulo 22. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prender. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes, os herodianos, para se encontrarem com ele. Então, olha só, dois grupinhos chegando lá, as duas torcidas organizadas, chegando no pátio das mulheres lá, a multidão toda alvoroçada. Vamos lá, vamos pegar ele agora. Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Nossa, só faltaram beijar a bochecha de Jesus, né? Foi tanto amor aqui, foi tanto carinho que o negócio só faltou entregar um buquê de flores agora para Jesus. Tá fazendo a voz dos herodianos também, é? Vamos fazer um tom dramático aqui, como nas peças gregas. Confia, vai dar certo. Vamos lá. Como é que é? Ó, Ebert, vamos lá. Mestre, nós sabemos como o Senhor é honesto. É imparcial. Olha, o áudio de vocês vai ser excluído do YouTube, tá? Por direitos. Mentira. É direito de áudio. Tudo mentira. Ah, mas a voz dele, do Didi, não é propriedade dele não, entendeu? Exatamente. E se eu falar desse jeito? Aí? Então, vai lá. Agora, diga-nos o que o senhor pensa a respeito disso. Vamos lá. Depois de grandes elogios, agora vem a pegadinha. É certo pagar impostos a César ou não? Vocês entendem o peso dessa pergunta para Jesus? Vocês entendem qual é o peso? Se Jesus diz sim, ele é um traidor da causa dos pobres. Se ele diz sim, ele está dizendo, tem que pagar imposto mesmo, vocês têm que mais aqui sofrer, tem que pagar imposto para Roma, eles dominam na parada. E era capaz dele perder muitos discípulos só por causa dessa afirmação. Se ele dissesse não, imagina, Jesus no templo, lotado, e Jesus diz, não é certo pagar imposto para César. Na hora, os soldados iam cercar Jesus, é sedição, é revolta. Ele está pregando revolta contra César, contra o imperador de Roma. Prende e mata. Na certa. Então, qualquer resposta que Jesus desse, provavelmente ele sairia prejudicado. Então, era a pergunta perfeita. E foi essa pergunta, mais do que a pergunta, foi a resposta de Jesus que definiu, de fato, qual era o intuito do ministério e do movimento de Jesus. É nesta resposta que Jesus ele se diferencia de todos os outros movimentos carismáticos que acontecem ali na Judéia durante o período do século I, antes e depois de Cristo. Porque todos os outros movimentos pregaram a revolta armada contra Roma, e inclusive Judas o Galileu foi aclamado como Messias. E mais tarde, um tal de Eleazer também vai ser aclamado como Messias no episódio da destruição do templo, por pregar a revolta armada contra Roma. Mas Jesus, ele dá a resposta que vai diferenciar exatamente o ministério dele, o objetivo e a missão dele, dentre todos os outros. Vamos lá. A resposta de Jesus é o seguinte. Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse, já lança hipócritas. Deixem de ser falso, que não é Natal. Não é Natal para você chegar para quem você não gosta, falar Feliz Natal, tapinha nos ombros, eu te amo tanto, você é uma pessoa tão isso, tão aquilo, para, que não é Natal. Eu não nasci hoje, tá? Jesus, parafraseando aqui. Por que vocês tentam me pegar numa armadilha? Vocês não pensam nada disso de mim, vocês são hipócritas. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E aí, vamos lá. Existiam algumas moedas em circulação na Judéia nessa época. Mas a moeda que se direcionava ao imposto para Roma era a moeda do império.
porque existiam as moedas que eram cunhadas por Herodes, a que circulava na Judéia nacionalmente, e existia a moeda internacional. É como se a gente dissesse assim, pessoal, veja. Imagina que você tem que pagar, o Brasil é um país que ele deve para os Estados Unidos. O Brasil, ele paga essa dívida não em real, que é a moeda nacional. Ele paga em dólar, que é a moeda internacional. E qual é a moeda internacional? É a moeda romana. E aí, a moeda que Cristo está se referindo, né, e que ele pede para que os fariseus ali entreguem para ele, é essa aqui que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Vocês conseguem enxergar? Essa moeda, ela é um denário de prata. Ela é um denário, né, uma moeda de prata romana, conhecido como denário. E aí, a gente tem aqui o verso e o anverso da moeda, em que traz a inscrição Tibério César, filho do divino Augusto, onde você tem o busto aqui do imperador Tibério, filho de Augusto. Quando Jesus nasceu, o imperador era César Augusto, o primeiro imperador de Roma, aclamado como Deus. O nome Augusto significa divino. Então, Tibério era o filho do Deus, filho de Augusto, divino. Tanto que, no anteverso da moeda, onde nós vemos aqui uma imagem de uma deusa segurando o que parece ser um trigo e um bastão, está escrito Pontifex Máximo. O que é o Pontífice Máximo? Hoje é o título do Papa. O Papa hoje ele é o Pontífice Máximo. Ele é o sumo pontífice, ou seja, sumo sacerdote da religião romana. O imperador, ele não era só a personificação dos deuses, como ele era também o sumo pontífice. Ele era o sumo sacerdote, o que fazia os principais sacrifícios. Então, veja, essa moeda era uma moeda profana para circular na Judéia. Porque vamos lembrar que os judeus abominavam, né, imagens e esculturas, né? Então, era uma moeda muito profana, não servia para se direcionar para o templo. Então, era moeda usada para pagar o imposto do imperador. Essa aqui era a moeda internacional. E de quem é a imagem? A imagem é de Tibério César, o imperador de Roma durante o ministério e a crucificação de Cristo. Bom, agora, tendo em vista essa imagem, a resposta de Jesus é: dê-me a moeda. De quem são a imagem e o título nelas gravados? Vejam só. A imagem e o título. Jesus está se referindo a dois elementos que eu já falei para vocês. A imagem é de Tibério. E o que ele é? Ele é Tibério César, filho do divino Augusto, sumo pontífice da religião romana. De César, eles responderam: então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus. Sua resposta deixou eles admirados e eles foram embora. Mas vamos lá. Hoje em dia, isso é um texto muito banalizado. Quem nunca ouviu essa expressão, dai a César o que é de César? Mas o que de fato significa isso? O que Jesus estava querendo dizer? Veja. O que de fato importa, o que os discípulos queriam dizer era se era lícito pagar imposto a César como se ofendesse a lei. A lei, nós infringimos a lei ao pagar imposto a César? Era isso que os fariseus queriam saber de Jesus. E a resposta de Jesus é não. Não. Porque de quem é o busto da moeda? De César. O que diz na moeda? Tributos a César, divindade a César. Então, dê a ele a oferta, a honra que ele espera receber. E direcione para Deus a oferta, a honra que Deus exige receber. O máximo que César poderia receber de honra e de prestígio era ter a sua imagem gravada numa moeda e ser honrado com aquilo. Ao passo que ele cunha a moeda, a moeda é imagem de César. Então, espera-se que o trabalho de suas mãos, de sua imagem, volte para ele.
Mas Deus, por outro lado, só possui um ser em que nele possui a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, o homem. O que Cristo está querendo dizer é Deus não está preocupado com dinheiro ou questões monetárias. Deus está preocupado com indivíduos, pessoas. Dê a César o que é de César. Coisas materiais, coisas corruptíveis, coisas vis, coisas que não são necessárias para agradar a Deus. Mas deem a Deus o que é de Deus. Enquanto César cunha a sua imagem na moeda, Deus cunhou a sua imagem e sua semelhança no homem. E espera que se o homem volte para Deus, a fim de reconhecer que, como uma moeda que tem a imagem de César pertence a César, o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, pertence a Deus. E deve honrá-lo e prestigiá-lo como tal. Então, basicamente, é isso que Jesus está querendo dizer, em poucas palavras, respondendo para os fariseus e os saduceus. Parafraseando outro versículo, obediência quero e não sacrifício. Né? Então, é o poder por trás da afirmação de Cristo, quando ele afirma tais palavras. E também não nos esquecemos que Jesus está quebrando aqui qualquer possibilidade de ser acusado de sedição contra Roma. O que não vai adiantar de muita coisa, a gente sabe, não dando spoiler, porque todo mundo sabe o final da história, é que Jesus vai ser acusado depois, em frente a Pôncio Pilatos, de se declarar rei. Ou seja, um crime contra César. Ninguém é rei além de César. Né? Então, eles vão tentar, de todo modo, acusar Jesus de alguma coisa em que ele tenha pregado ou dito. Amém? Bom, algum comentário em cima disso? Alguma pergunta, alguma dúvida? Só tô vendo os tapas na cara sendo oferecidos. Estou tranquilo aqui. Se você está sentindo tapa na cara aqui, espera para a semana que vem, o capítulo 23, a gente vai começar a aula assim, ó. E vai terminar a aula. Mas a gente tem que dar a César o que é de César aqui no Brasil também. Tem certeza? Não é só naquela época, não? Romanos, vamos dar uma lida lá em muito Romanos. Vamos dar uma lida em Romanos 13 lá para a Rayane. É muito imposto. Capítulo 2, Romanos 13. Você pode discordar politicamente. Eu acho que o imposto é roubo. Eu acho. Mas se as autoridades constituídas cobram, nós devemos pagar. E foi uma coisa que Deus deixou estabelecido na sua lei, de que toda nação que está debaixo de autoridades deve se submeter a essas autoridades. Então, se é o jeito, temos que viver. Politicamente, você pode discordar. Né? Eu tenho pensamentos. O Brasil é um dos países no mundo que mais cobra imposto, que mais lucra com imposto. Você tem uma ideia? Aqui no Brasil só falta ter imposto sobre o ar. Né? O ar que você respira. Inclusive, no Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, bem mais na frente, o imperador cobrava imposto sobre a terra e imposto sobre o ar. Porque ele acreditava que o ar que você respira é propriedade dele, que é imperador do Império Bizantino. Então, você tem uma ideia dessa questão de imposto, como é que ela é ao longo da história. Parece que na Coreia do Norte, eles não pagam imposto sobre água e luz, alguma coisa do tipo. São dois impostos que a gente paga aqui, que lá eles têm esses direitos. Acho que o cidadão de lá, ele tem direito e não precisa pagar Direito. a luz e a água, né? Como eles dizem. Essa questão do imposto é muito problema. Porque se é direito, logo não deve ser cobrado pelo direito. Então, você não precisa pagar por um direito. Se é direito, você não precisa pagar. Então, o imposto serve para quê? Né? Então, vamos pensar. Bom, vamos lá, né? O nosso assunto não é política, vamos voltar aqui para teologia. A gente deixa a política para uma live lá no Instagram. Bom, vem cá, deixa, depois eu faço a pergunta. Que é sobre a live. Ah, beleza, está no final da aula, então. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. Vamos lá, eu vou tratar desse assunto, daqui a pouco eu passo para o Herbert de novo, para ele finalizar a parte dele depois. Vamos lá. No mesmo dia,
vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos. Vamos lá. No mesmo capítulo, a gente já viu os fariseus e os herodianos, duas torcidas organizadas. Agora a gente vê a terceira torcida organizada contra o time de Jesus agora, os saduceus, que eram rivalíssimos dos fariseus. Em certa ocasião, Paulo, que não era burro nem nada, instigou uma briga. Aliás, Paulo não. Pedro e João, em certa ocasião, lá em Atos dos Apóstolos, vai instigar uma briga entre fariseus e saduceus para se livrarem lá da prisão em que foram presos. Porque eles pregavam a ressurreição de Cristo, e os fariseus acreditavam, mas os saduceus não. E aí quem estava certo? E aí, esse episódio, eu acho ele muito engraçado, porque a gente for estudar Atos, a gente vai ver isso, porque vejam a divisão que havia entre os próprios judeus. Mas por que os saduceus não acreditavam na ressurreição? Qual era a base bíblica para eles? Bom, a base bíblica é que eles não acreditavam na Bíblia toda. Esse é o grande problema. Os fariseus acreditavam na Tanakh. Vamos lembrar o que é a Tanakh? São a Torá, os Nevilim e os Ketuvim. A Torá é a lei, Nevilim proféticos, Ketuvim poéticos. Ou seja, os 39 livros do Antigo Testamento. Os saduceus, por outro lado, só acreditavam na Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, em que realmente não há menção à ressurreição de mortos, né? E nem a anjos e nem a seres celestiais. Eles também não acreditavam nisso. Inclusive, a teologia dos saduceus era totalmente herética, porque eles acreditavam que Deus não intervia na história, que Deus entregava ao homem ao seu bem entender, que o homem tinha total livre-arbítrio para fazer o que bem quisesse, e que depois dessa vida não havia outra vida. Agora, com uma filosofia dessas, é fácil entender porque os saduceus eram todos ricos, né? E quando você diz para um pobre que ele só tem essa vida, você está dizendo, você vai ser miserável nessa vida só. Não tem mais outra. Mas alguém que é rico, ele pelo menos é rico nessa vida, tem riqueza. Então ele tem mais que aproveitar mesmo. Então os saduceus são os mais ricos da sociedade judaica. Eles são o top, a elite. E eles dominavam o sumo sacerdócio. Heber, você quer falar? Eu ia dizer que está tendo delay. Pode acontecer esse delay, é normal, mas o áudio tá bom para vocês aí, né? Tá. Beleza. Bom, então vamos lá. Eles perguntaram, mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família, isso é a lei do levirato. Tá, pessoal? Nós estudamos isso em Levítico, tá? E o que a lei é a lei do levirato, né? Ela está presente lá em Gênesis 38, no episódio de Judá e Tamar, e também em Deuteronômio 25. E essa lei, ela tinha por objetivo proteger a mulher que majoritariamente não tinha renda para sobreviver quando se ficava viúva. Então ela não tinha como trabalhar, ela não tinha como se sustentar. A lei do levirato, ela garantia a proteção da mulher para que ela não recorresse à prostituição, tá? Então, era mais um exemplo de lei em que a lei de Moisés, em que está preocupado com a proteção da mulher, tá? Leis femininas. Por mais que apareça, né, que a mulher está sendo um objeto que está passando de mão em mão, não é isso. A gente tem que entender o contexto da época. A lei do levirato, ela existe justamente para defender a mulher, para que ela não fosse repudiada. Então, o que ela dizia? Se a mulher casasse com um homem e esse homem morresse, se esse homem tivesse irmãos solteiros, essa mulher tinha que ser dada para o seu segundo irmão. Se o segundo irmão também morresse, passava para o terceiro e assim por diante, para evitar que essa mulher ficasse entregue à vida. Tá bom? E aí ele conta uma situação, né? Numa família havia 7 irmãos, o mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. De modo que seu irmão se casou com a viúva, o segundo também morreu, o terceiro também morreu, e assim por diante até o 7º. Por fim, a mulher também morreu.
Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Vamos lá. A primeira é que eu correria dessa mulher. Uma mulher que enterrou mais de 3 maridos, ela tem alguma coisa errada com ela, né? Então, eu que não queria ser a próxima vítima. Foge que é laço. Oi? Como dizia o sábio, foge que é laço. Esse laço morte. Esses são, acho que são os lábios amargos que Salomão fala lá em Eclesiastes. Essa deve ter sido amarga que só. Acho que ela matava pelo beijo. Não podemos escrever isso. Então escreve assim, foge da mulher imoral. Vamos lá. Essa história, galera, ela não é, de certa forma, inventada. Essa história é a história de Sara. Livro de Tobias. Ó, livro de Tobias. Para quem tem aí a Bíblia de Jerusalém, livro de Tobias narra essa história de Sara, tá bom? Então, o que os saduceus estão dizendo para Jesus aqui? Está contando o livro de Tobias para Jesus. E essa mulher, Sara, segundo a narrativa, era atormentada e perseguida por um demônio chamado Asmodeu, que matava os maridos dela. Até que Deus envia um anjo, Rafael, um anjo protetor, que livra Tobias, que seria o próximo na linha de sucessão para casar com ela, e ali a Rafael livra Tobias da maldição do anjo Asmodeu. É um livro deuterocanônico, não faz parte do cânon do Antigo Testamento, não foi considerado inspirado, tá? Os judeus não reconheciam como inspirados, e me admira os saduceus, que não acreditavam em anjo nem ressurreição dos mortos, usando um livro apócrifo para pegar Jesus numa pegadinha. Essa é muito hipócrita, né, não? E Jesus ainda é paciente que responde um negócio desse. Os bichos não acreditavam nem nos livros que eram considerados inspirados e está usando de uma história de um livro que era considerado não inspirado para pegar Jesus. Selo saduceu de hipocrisia. Tá? Então, é essa história. E aí a pergunta para eles é de quem ela vai ser marido, Jesus, na próxima vida. E a resposta de Jesus é, olha, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Primeiro, vocês não conhecem as Escrituras. Vocês são ruins de Bíblia. Vocês não conhecem. Se vocês conhecessem, não falariam uma coisa dessa e nem fariam uma pergunta dessa. E segundo, por não conhecerem as Escrituras, obviamente vocês não conhecem o poder de Deus, que pode ser conhecido através das Escrituras. Então, a coisa está conectada. Não tem como conhecer o poder de Deus sem as Escrituras. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos no céu. Como a gente diz, quando a gente diz que a gente vai ser como os anjos, pessoal, é no sentido de que não se casarão, né? Então, Herbert e Rayane, aproveitem essa vida, porque na outra vocês não estarão juntos como um casal, né? Por mais que existam, eu vejo inclusive louvores gospel evangélicos, né, que falam sobre a eternidade, estarei contigo até a eternidade, na eternidade estaremos juntos. Mentira! Isso é antibíblico. Ninguém vai estar junto como casal na eternidade. Mas não vai estar mesmo. Não vai estar, né? Imagina você lá na eternidade passando, olha lá meu ex, eu namorei aquele ali. E olha lá, minha ex-mulher. Ah lá, minha atual tá aqui também, hein? Eu ia falar, será que minha sogra Eu veio? ia ter muita dor de Salomão, cara. Ele ia ser tanto caçado. Aí o pessoal que gosta de fazer piada com sogra, né? Será que minha sogra subiu, Jesus? Misericórdia. Então, não existem essas relações. Eu não sei se a minha vai, não. Eita! E aí você vê a situação, né? Heber está dando glória a Deus porque não vai existir mais essas relações na outra vida. Então, veja só, nesse sentido, essa expressão que Jesus usa, casar e dar em casamento, ele está se referindo ao homem e à mulher. Por quê? Na sociedade judaica, o homem, ele casava. A mulher era dada em casamento. Vocês entenderam? O homem, o noivo, ele casa. Ele sai de casa, arruma uma mulher.
Mas uma mulher, ela não casa, ela é dada em casamento. Pela cultura judaica, cultura da antiguidade, uma mulher é dada em casamento a um homem. Então, essa expressão que Jesus usa, não se casarão, ou seja, não vai haver noivo, e nem serão dados em casamentos, e não haverá noiva. Ratificando aqui, no céu só vai haver um casamento. E pronto, acabou. Hoje eu vi um vídeo no Facebook, eu ri demais com isso. Eu não lembro quem postou, mas um cara estava pregando, né, aqueles pregadores pentecostais gritando, eita terra, vaso! Ele dizendo assim, ó, crente não morre solteiro. Crente não morre solteiro. Aí a igreja, eita, glória e tal. Aí ele dizia, se não casa nessa vida, casa na outra, porque a gente é noiva de Cristo e vamos casar com o Cordeiro de Deus. E aí eu ri demais com isso. Ou seja, crente não morre solteiro. Se não casa nessa vida, casa na outra. Então fica tranquilo. Quem ainda não arranjou ninguém. Essa é a tua esperança, Rogério? Oi? Essa é a tua esperança? Não é a minha esperança, não. Não. Por mais que eu almeje esse último casamento, espere por ele, né? Quem sabe é o que Deus tem reservados aí às sulamitas da vida. Eu ainda espero ler o livro de Cantares. Mas vamos lá, para não fugir do tópico, né? Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Jesus já desfez o primeiro argumento dele sobre casamento. Vocês são burros, vocês não sabem de nada. E o segundo, quanto a haver ressurreição, que vocês não acreditam, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês leem as Escrituras, e lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são os livros que vocês acreditam, vocês leem, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Portanto, Deus é Deus de mortos ou de vivos? E aí? Porque se vocês não acreditam na ressurreição, Abraão, Isaac e Jacó não existem mais. Então, toda vez que Deus afirma que ele é, que ele não era, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Rogério? Sim? O interessante é que se houvesse uma negação deles que Abraão, Isaac e Jacó, não são desse jeito, né? Não são vivos, o fundamento no qual eles se apoiam, né, de que são filhos de Abraão, é totalmente abalado. Eu sou que não existe Deus. Não existe isso. Exatamente. Anula todo e qualquer fundamento que eles tenham. Está anulado. Eles mesmos anulariam. Eles mesmos. Então, é exatamente isso. Quando a multidão ouve, ficaram admirados com seu ensino. E aí, essas réplicas e tréplicas que Jesus tem com os fariseus, Jesus ganhou todas. E como é que a gente sabe que Jesus ganhou todas? Porque qual era... Não sei o que estou dizendo isso pelo minha análise, não, gente. É porque na antiguidade, quando os debates aconteciam, quando é que um debate terminava e alguém era considerado vencedor? Era quando você falava um argumento que o seu oponente não tinha resposta para responder. Quando o debate chegava nesse nível, em que o seu oponente não respondia o seu argumento, você era considerado o vencedor do debate e ele saía como humilhado e perdedor. E em todos os debates que Jesus teve com fariseus, saduceus, herodianos, enfim, etc., eles saíram silenciados de todos. De modo que eles não só perderam o debate, mas foram humilhados em público. E para eles, que eram considerados os tops de linha da sua época, isso era o fim do mundo para eles. Era o maior desprestígio que eles poderiam viver. Então, partindo agora para a parte final, Ebert vai fazer aí a exposição agora dos versículos 34 ao 40 sobre a questão do mandamento. Vamos lá. Volta o cão arrependido. Lembra do poema do Chaves, né? Volta o cão arrependido?
Os fariseus novamente voltam para indagar Jesus. Volta os desgraçados. Vamos lá. Vai. Então, gente. Pergunta, Rogério. Ah, Rayane quer falar. Vamos lá. Então, uma pergunta. Quando estava acontecendo isso aqui, os discípulos de Jesus estavam com ele? Estavam todos presentes, todo mundo no pátio das mulheres ali, uma multidão cercando, todo mundo vendo. Foi uma vergonha só que os fariseus passavam. Foi lindo. Foi lindo. Show de bola. É que nem quando você vai apresentar aquele trabalho na escola, na faculdade, que você esquece a fala. Aí todo mundo olhando para você assim, e você lá. Caramba. Imagine que embate dentro do templo ainda. Realmente. Por isso que Jesus, em sua época, ficou tão conhecido, todo mundo falava dele. Mal ou bem, mas pelo menos falava. Era fale bem ou fale mal, mas falei de mim. Verso 34, gente. Olha só, Rogério, o anacronismo acontecendo aqui. Verso 34, gente. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer ou calar os saduceus, eles se reuniram de novo. Então, um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: muito interessante essa parte aqui. Para mim, é um dos textos um dos mais fortes do Evangelho de Mateus. E o desafio de Jesus também é muito grande. Para termos uma ideia, gente, em termos de vastidão, Jesus está sendo desafiado agora para dizer o que mais honra a Deus. Qual é a coisa que mais agrada a Deus? Quando as nossas obras quando nós praticamos as nossas obras, a pergunta que ele está sendo desafiado a responder é: qual, dentre todas as esferas da vida, dentre todos os tipos de existência possível na vida da pessoa, o que mais pode agradar a Deus? O interessante é que se ele falar uma coisa e desonra tudo, todo o resto, ele pode agradar a Deus nessa parte aqui, mas em tudo isso aqui vai desonrar. Se ele falar uma coisa que não englobe também tudo, acabou também. É um mandamento isolado em detrimento de outros. E a resposta não é saciada, né? Não é respondida bem. Então, vamos lá. Qual é a tentativa? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento que supera todos os outros? Respondeu-lhe Jesus: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, é muito interessante isso aqui. A resposta de Jesus para a grande questão dos fariseus, o que Jesus faz é sensacional. Ele escolhe uma fala que honre a Deus de uma tal forma que olhe para a completa glória de Deus de forma muito a admirá-la, ok? Só que, fazendo isso, Jesus pega todos os demais tipos de mandamentos que existem, todos os tipos de formas de se viver de uma pessoa, que Deus coloca estatutos, mandamentos, falas, né? Que ele fala. Jesus pega tudo e coloca numa só coisa. E tudo se resume nisto. É isso que Jesus fala. A tentativa dos fariseus é colocar Jesus falar contra a própria lei. Se Jesus falar uma coisa, por exemplo, assim, um mandamento específico, como, por exemplo, não matarás, não roubarás, esquecendo de todos os outros como se fosse o mais importante, Jesus poderia ser acusado de ignorar talvez uma coisa mais importante, e diante de uma multidão de pessoas que não aceita Jesus, que não quer Jesus, que não reconhece como Messias, um i já é uma montanha. Jesus está sendo bem desafiado. E, queridos, é muito interessante, porque isso aqui engloba tudo. Não só na vida de qualquer tipo de judeu daquela época, bem como também na nossa. Quando ele fala, tu amarás o Senhor teu Deus
e ele coloca essa tripla resposta, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, ele está mostrando que o amor que nós devemos dar a Deus, que devemos amar a Deus, é de forma plena. O que ele está dizendo? Que a nossa devoção ao Senhor, ela deve englobar todas as partes da nossa vida. Todos os tipos de compartimentos devem ser para Deus. Eu gostaria de falar de todo o coração e de toda a tua mente. O coração, né, ele era conhecido como o lugar onde as afeições existiam, os sentimentos. Para o judeu antigo, se você fosse falar, tu te amo de todo o meu coração, basicamente eles tinham o coração, né, o lugar das afeições, nas entranhas, nas tripas, né? Enfim, mas nós sabemos hoje que as afeições, os sentimentos, estão localizados na consciência e de lá partem quase tudo. Mas vamos se conter ao que está escrito aqui, por um segundo. Por um segundo. Rayane quer falar? Não, é só acrescentar. Os judeus antigamente eles acreditavam que era no rim, certo, Rogério? Como o Herbert falou, a parte das entranhas, né? Essa posição do rim. O judeu ele tem essa coisa. A gente vê no Antigo Testamento, né, a questão de com todas as entranhas, com todas as forças. Algumas traduções trazem o rins também, né? Porque eles têm essa ideia do desejo, da vontade associado às entranhas, né? E ao coração associado ao lado esquerdo do corpo, né? Eles têm essa questão. Mas eles não falavam, antigamente eles não falavam em relação ao coração porque era costume deles ou eles não consideravam? Não, tem a questão do costume, né? Porque, veja, essa questão do coração como uma questão, fonte de sentimento, isso é muito romântico, né? Muito românico, isso vem depois. Na cultura judaica não tem isso. O coração, para eles, representa o quê? É a vontade, né? O desejo, né? Então, que eles associavam às entranhas, os rins, né? Como o Herbert estava falando aí. Retornando. O amor deve ser completo e pleno. Deve afetar cada parte do ser humano. E Jesus está dizendo isso. Ame ao Senhor teu Deus, o teu Deus, com toda a forma de vida que você possa proporcionar para Ele. Com todas as afeições, com toda a vontade, com toda a volição, com toda a determinação e intenção. Essa parte de toda a mente, eu acho bem interessante, porque quando a gente fala, ame ao Senhor com a sua mente, ame ao Senhor com o seu pensamento, geralmente nós pensamos apenas em rejeitar o que é errado, sabe? Entrou um pensamento ruim, opa, vou rejeitar. Só que essa é uma ideia muito pobre do texto, é uma ideia muito pequena dessa profundidade do texto. Tudo bem? Perfeito. Então, como estávamos falando, Jesus liga o amor a Deus e o amor aos seres humanos, amor ao próximo. E isso está bem evidente aqui. É muito impossível de ler esse texto e perceber que Jesus está inserido ainda dentro da antiga aliança, sem notar que Jesus está também resumindo as tábuas da aliança, né? Que são duas. Que são 10 mandamentos. A primeira tábua são 4, que é referente a Deus, e a segunda tábua é em 6, referindo-se aos homens, aos seres humanos. Como eu estava dizendo também, devemos amar a Deus de forma completa, plena, com todas as afeições, vontades e determinações. E eu falei que essa de toda a mente, a ideia que podemos ter dela,
geralmente as pessoas têm, é uma ideia muito pobre, que é só sobre negar pensamentos ruins. Mas o texto ele é muito geral, ele é muito amplo para apenas resumir nisto. Amar a Deus com toda a mente, em todos os, sabe, com todos os compartimentos que a sua consciência, com a minha consciência pode ter, Deus lá deve ter um trono a direcionar tal pensamento a ser para a glória dele, direcionando assim a nossa vida na prática, né? Motivados por esses pensamentos para uma boa vida. Nós devemos lembrar que o culto que oferecemos a Deus é um culto racional. É interessante a palavra racional dentro da Bíblia, que geralmente nós temos um entendimento que racionalidade e fé não combinam. Mas, na verdade, o cristianismo ele é muito racional. Nós precisamos entender as coisas que nós fazemos, vivemos e cremos. O período da patrística, lá antes da Idade Média, é um período onde as pessoas vão, onde outros vão racionalizar a fé, tentando filosofar, basicamente, né, englobando fé, que é uma coisa que as pessoas não veem, na realidade alheia, né? Ou seja, tentando fundir a fé com a filosofia e tudo mais. Em amar a Deus com tudo, como o texto está dizendo, na nossa vida hoje, bem como também na vida de um judeu que estaria ouvindo isso, é basicamente Deus ser o centro. Estamos vivendo num período muito ruim, né, Rogério? Onde as pessoas dizem que nós somos o centro, né? Que nós somos o centro do universo e o centro de tudo que deve ser bom, né? Nós somos o padrão final de aceitação. Mas essa ideia é uma ideia contrária à Bíblia. Nós percebemos que, na verdade, o direcionador, o padronizador, né? Aquilo que torna algo com sentido, deve ser Deus e deve ser para Ele que fazemos todas as coisas. Paulo diz em Atos dele, nós por Ele vivemos, existimos e nos movimentamos. Amar a Deus é sobre isso, é sobre Ele estar lá, Ele ser o motivo de tudo e para Ele tudo. Claro que isso também é prático. E o interessante, queridos, e ele fala que esse é o primeiro grande mandamento. Mas um mandamento semelhante a amar a Deus é amar o próximo como a nós mesmos. O apóstolo João, que também escreveu o evangelho a respeito de Jesus, ele foi testemunha ocular disso aqui que está acontecendo aqui, no templo, ele com certeza estava lá. Ele diz em sua primeira carta que se amamos alguém que não vemos, mas não amamos alguém que vemos, no caso as pessoas, nós mentimos, e a verdade não está em nós. O sentido da ideia aqui é parecida. Amar as pessoas vai ser a prática de tudo aquilo que nós sabemos sobre Deus, sobre amar a Deus. Porque aquele que ama Deus, ele não pronuncia o nome de Deus em vão, não se prostra a deuses, não faz ídolos para si, ele teme a Deus. Mas aquele que ama o seu próximo, né, que evidencia, que possui um Deus, e que esse ser divino direciona a vida desse homem para agir de uma tal maneira dentro da sociedade, né, esse homem não vai cobiçar, não vai roubar, matar, não vai fazer coisas ruins contra as outras pessoas. Por isso que esses mandamentos estão tão ligados, porque é impossível amar o próximo de forma correta e bíblica se as pessoas não estão amando a Deus de forma correta e bíblica. Por quê? Porque estão ligadas. E é impossível desconectar essas duas realidades. E Jesus termina dizendo que desses dois, né, dessas duas coisas que ele acaba de dizer, desses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Esse grande resumo. E, queridos, o que nós podemos aprender com isso aqui, né,
não trazendo para o nosso dia de hoje, porque isso aqui sempre foi atual, mas isso não apenas depende da lei dos profetas, né? Mas isso depende da nossa vida. Ter uma boa teologia, teoricamente, só vai ser considerado bom por Deus se a vivência diária comprovar a nossa teologia racional. Está aqui. E eu encerro a minha parte com esse grande clamor, né? Precisamos conhecer a Deus para amá-lo. E para amar o próximo, por incrível que pareça, precisamos passar por Deus primeiro. Muito bem, colocado pelo Ebert essa questão do mandamento, né? Esse é o Shema, né? O Shema é aquele dito que o judeu ele tem que repetir 2 vezes por dia. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9. Jesus ele responde, né, de 617 mandamentos que existem em toda a lei, Jesus ele responde Deuteronômio 6, 4 ao 9, que é o chamar, o que o judeu deve repetir 2 vezes por dia. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor, amarás a Ele com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua mente. Então é perfeito. Para a gente concluir o capítulo 22, nós temos aqui agora Jesus desafiando os fariseus. Até agora Jesus foi desafiado. Agora é Jesus quem lança uma pergunta para eles. Veja, então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhe faz a seguinte pergunta. Agora é Jesus que está fazendo. Ó. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, é filho de Davi, como diz as profecias. Então Jesus perguntou, agora vai a réplica. A tréplica, desculpa. Então, por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor, dizendo, abre aspas, aqui Jesus está citando o Salmo 110. Se você abrir a sua Bíblia lá no Salmo 110, você vai ver essa citação de Jesus. É um salmo de Davi em que Davi lhe diz, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Fecha aspas. E aí Jesus conclui dizendo, portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Veja, Jesus está dizendo, todo esse embate que vocês têm contra mim é porque eu afirmo ser o Messias e vocês não acreditam que eu sou o Messias. Muito bem. De quem o Messias é filho, segundo as Escrituras? É filho de Davi. Muito bem. Eu sou descendente de Davi. Mas esse ser filho de Davi também simbolizava para os fariseus ser inferior a Davi. Porque o filho não pode ser superior ao pai. Então, eles tinham uma visão muito equívoco, né, sobre de quem de fato seria o Messias. Qual seria o poder e a autoridade do Messias? Eles não entendiam bem essa questão do messianismo. Como que assimilar o fato do Messias ser filho de Davi, mas também ser o mais esperado de todos, o mais aclamado de todos, o salvador de todos. A questão de ser filho de Davi unicamente se refere à questão da descendência, como eles afirmavam ser filhos de Abraão, mas não necessariamente eram filhos legítimos, mas descendentes. O Cristo ser filho de Davi dizia que seria proveniente da descendência de Davi. Mas, por outro lado, Davi, em um salmo profético, diz que o Messias que viria de sua descendência seria maior do que ele e se assentaria à destra de Deus, ao passo em que Deus o reconhece como Senhor e Davi também reconhece ele como Senhor. Porque veja o que ele diz. Disse o Senhor a meu Senhor.
Ou seja, disse o Senhor Deus ao meu Senhor, o Messias, assenta-te à minha direita. Então, profeticamente, por meio do Salmo, Davi já estava dizendo que o Messias seria o próprio Deus, uma encarnação do próprio Deus. E Deus não pode ser inferior a Davi. Porque como que Davi chamou o Cristo de meu Senhor e ele pode ser inferior a Davi? Então, os fariseus não conseguiram explicar essa harmonia. Eles não conseguiram dar uma explicação sobre esse texto, porque eles tinham um mau entendimento sobre, de fato, quem era o Messias. E aí, para a gente finalizar, eu lembro da mensagem de Jesus, em que, em certa ocasião, ele orando a Deus, ele disse: graças te dou, ó Deus, porque escondeste as coisas grandes para os que se consideram grandes e revelaste aos pequeninos, ao que nada se consideram. Então, uma coisa tão grandiosa que era a identidade do Messias e crer nele como filho de Deus, Deus, por sua compaixão, revela a pessoas humildes e pequenas como os discípulos de Jesus. Ao passo que os mais estudiosos, que viveram toda a sua vida examinando as Escrituras, esperando a vinda do Messias, não conseguiram reconhecê-lo quando de fato ele veio e esteve frente a frente com eles. Então veja que não é uma questão só de entendimento, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de ser sensível ao Espírito Santo. Examinar as Escrituras é muito mais do que ter o conhecimento, saber falar a genealogia de Cristo de cor e salteado de trás para frente. É viver, é fazer sentido em nossa vida, em prática, e ter discernimento, reconhecer o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Aqueles homens tiveram o próprio Deus à sua frente, não reconheceram o Deus que eles mesmos diziam que serviam. Então, isso serve de alerta para nós. Será que nós reconheceríamos Deus se o víssemos? O Deus de quem tanto falamos, tanto pregamos, e tantos conhecemos, será que de fato reconheceríamos se ele viesse à nossa presença? Então, fica essa questão para ser pensada e refletida aí para nós concluirmos a nossa aula de hoje. Então, desde já eu agradeço a presença de todos, você que nos assiste pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, comentar, deixar sua impressão e compartilhar. Agradeço o Ebert por atender aí o pedido, mais uma vez. Ebert, estamos juntos. Semana que vem o negócio vai pegar fogo, hein? Rayane também, Betânia, Luiz, todos que nos acompanham. Nós vamos orar, eu vou pedir para a Rayane, que falou pouco hoje, para ela orar, para a gente encerrar o nosso encontro. E semana que vem, não perca, tem vídeo aqui no YouTube, tem aula ao vivo pelo Zoom, toda terça-feira, às 20 horas, você também pode participar. Eu ia fazer só um comentário antes, é que eles tinham a lei, né? Eles tinham a palavra, mas eles não sabiam discernir. É isso que acontecia deles não entenderem e questionarem tanto, né? Por exemplo, esse caso que acabou de acontecer de Davi, né? Essa expressão filhos de Davi, que era simplesmente por um motivo de descendência, e eles pensarem que é uma coisa de inferioridade. É questão de interpretação também. Mas, enfim. Oi? Eu só ia dizer, eu só ia dizer duas coisas. Primeira coisa é que tem um versículo em João, capítulo 1, que diz: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, os seus não receberam, né? Tem essa coisinha aí. A segunda coisa é que você esqueceu de anunciar sexta-feira, Rogério. O pessoal que nos assiste, obrigado, Ebert, por lembrar, o pessoal que nos assiste pelo YouTube. Sexta-feira nós vamos voltar com nossas lives no Instagram. Ainda não fizemos nenhuma live no Instagram esse ano. Sexta-feira a gente volta com uma live de perguntas e respostas. Não tem tema. A live não tem tema. Eu ia perguntar isso se tem tema, porque eu quero perguntar e ficar coisa aleatória. Não tem tema, pergunta aleatória. Vamos fazer ali uma hora e meia. Vamos até onde minha garganta aguentar. Façam as perguntas que vocês quiserem e nós vamos ali na base, na medida do possível, responder. Quem quiser entrar ao vivo ali na chamada, conversar, dialogar, também vai ficar à vontade.
Então, a partir das 8 horas, sexta-feira, convida geral, chama geral aí para a nossa live. E na outra semana, a gente já vai iniciar uma série de estudos sobre um determinado livro da Bíblia, com uma determinada página parceira, que já é conhecido de vocês. Semana que vem a gente volta com eles trabalhando uma série aí no mês de agosto e setembro. Já temos lives programadas todas as semanas. E outubro, já anunciando, a gente vai ter uma série de 5 lives sobre a Reforma Protestante. Outubro é o mês da Reforma, então a gente vai estar lá no Instagram fazendo também 5 lives sobre a Reforma. 5 lives, 5 solas, 5 fundamentos. Vai ser um negócio, vai ser bom. Vai ser bom. A partir As perguntas vai ser tipo André Valadão? Então, Rayane, ora aí, vai. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez na Tua presença para aprender mais da Tua palavra. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, por abrir a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos da Tua palavra e discernir, Senhor, da maneira correta. Senhor, abençoa as pessoas que não puderam estar presentes e aqueles que vão assistir ainda a aula, que eles possam sentir a mesma presença e ser cheios, Senhor, do Teu Espírito, assim como nós fomos. Te pedimos uma noite de paz, um bom descanso a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Like a shepherd, you will lead us to the other side.